Queridos irmãos, hoje nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Há 503 anos, Lutero pregava as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, as quais serviriam como proposta de reforma da doutrina católica. E com isso, nós somos chamados a refletir sobre esta reforma. Mas antes, eu quero lhes fazer algumas perguntas. Antes de nós pensarmos em reforma ou em reformar algo, é necessário que exista algo de concreto, pois sem isso, nós não podemos reformar. E quando nós pensamos em algo concreto, é necessário pensar como nós o fazemos. Para isso, nós usaremos uma casa como exemplo. Sabemos que uma casa, como toda construção, tem de ter um alicerce. E depois, o que é necessário como base para que essa casa permaneça em pé? São necessários pilares, colunas, paredes. Sim, é necessário firmeza nas laterais do alicerce, para que então a casa possa ser fechada, tapada com um forro, um telhado e tudo mais que se fizer necessário. Assim, nós temos uma casa recém-construída, pintada, com um piso bonito e todos os detalhes que ela precisa. Só que vai passando o tempo, o ambiente, as chuvas, o clima, o desgaste fazem com que esta casa precise de reparos, precise de uma reforma. E quando nós fazemos uma reforma, o que deve permanecer para que essa casa não caia, não desabe? Novamente, o alicerce, fundamento, as paredes, as colunas, os pilares. Assim como uma casa ou qualquer construção que precise de reforma, assim como Lutero sentiu que era necessária uma reforma em sua igreja, também em nossas vidas são necessárias reformas e reavaliações. É isso que nos diz o texto de Mateus 7, dos versos 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto do Evangelho de Mateus, ele é bem conhecido por muitos de nós. E ele nos traz dois exemplos figurativos. O primeiro, de uma casa que é construída sobre a rocha, e o segundo, de uma casa que é construída sobre a areia. Vindo chuva, transbordando os rios, soprando os ventos, apenas uma casa permaneceu de pé, aquela que foi construída sobre a rocha. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Qual a ligação deste texto com o dia da reforma? Como cristãos, nós somos confrontados diariamente com situações que nos levam a refletir sobre as nossas escolhas e os caminhos que nós temos de seguir. Somos chamados a reformar os nossos pensamentos e ações.
E isso não é algo ruim. Reformar é bom, refletir é importante. Mas assim como quando nós reformamos uma casa e nós não tiramos os alicerces e os pilares, assim também deve ser no nosso caminhar como cristãos nesse mundo. O Evangelho de Mateus nos disse que, independente de ventos ou tempestades, a casa firmada sobre a rocha não ruiu. Quando nós estamos firmes com o nosso Deus, nós aprendemos a refletir, a reavaliar diante do que nos é trazido. Aprendemos a reformar sem mexer no alicerce, sem mexer nos pilares que nos mantêm firmes. Isso acontece pois o nosso Deus é aquele que nos mostra o caminho certo, as melhores escolhas e onde nós devemos reformar, onde é necessário que deixemos o Espírito Santo trabalhar. E nada mais justo que lembrarmos quais são os pilares que Lutero nos deixou por base. O primeiro, sola Scriptura, somente a Escritura. Ou seja, um dos pilares para a nossa vida como cristãos deve ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela contém todos os ensinamentos necessários para o nosso viver e deve ser a primeira base para as nossas dúvidas, anseios e clamores. A segunda, sola fide, somente por fé. Quando nós buscamos Deus na Sua Palavra, quando nós encontramos os Seus ensinamentos, nós somos preenchidos por uma fé, por uma certeza que nos leva a crer dia após dia que nós não estamos sozinhos e no quão amoroso é o nosso Deus. Em terceiro lugar, solus Christus, somente Cristo. Essa fé, ela está ligada diretamente na busca pela Palavra de Deus e nos faz entender que o que o Pai fez por nós ao enviar seu Filho ao mundo para morrer e ressuscitar, nos dá uma chance de uma vida eterna. E por fim, e como quarto pilar, sola gratia, somente a graça. Pelo que Cristo fez por nós, entendemos que nós não somos merecedores, mas também percebemos o amor infinito de Deus por nós, ao nos dar, de graça, a chance de caminharmos com Ele a cada novo amanhecer. Assim como cristãos, neste dia da reforma e em cada dia que segue o nosso viver, estamos sim em constante reforma, mas não podemos deixar que ninguém nos tire o nosso alicerce, que é Deus, nem os nossos pilares, a Escritura, a fé, Cristo e a graça do nosso viver, do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Lembre-se, apenas a casa que é construída na rocha pode superar os ventos e as tempestades que vêm contra ela. Que Deus assim nos conduza, hoje e sempre. Amém.